Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula, certo? Hoje o tema da nossa aula é a reprodução dos seres vivos. Dentro dessa reprodução dos seres vivos, nós temos dois tipos de reprodução, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vou comentar as duas. Vou começar pela reprodução assexuada. Ela é um tipo de reprodução que tem um processo rápido e simples, certo? Ela não precisa de parceiro, não precisa de um parceiro para que aconteça essa reprodução. Ela não envolve o encontro de gametas, porque existe o gameta masculino e o gameta feminino, não precisa disso. E desse modo ela não ocorre variabilidade genética, certo? Ela não vai ter aquela junção do gameta masculino e feminino, né? Que é o nosso caso dos seres humanos. Lá nessa reprodução assexuada não, ela não necessita e ela não tem essa variabilidade genética. Ela forma cópias genéticas iguais ao indivíduo que o formou, certo? Daqui a pouco eu explico um exemplo de um tipo de cópia genética. Ela forma um clone. Na reprodução assexuada, ela transforma, ela faz um clone. Todo mundo sabe o que é um clone. Tudo bem? Se não sabe, vai aprender hoje. Quais são os tipos de reprodução assexuada, professor? Vou dar um exemplo aqui da divisão binária, certo? A divisão binária, também conhecida como a bipartição, né? Nomezinho mais difícil. Cisparidade, outro nome mais complicado. Vamos ficar com a binária. São indivíduos que se dividem ao meio, dando origem a dois indivíduos. Vou dar um exemplo aqui de uma bactéria. A bactéria, ela é uma divisão binária de uma reprodução assexuada. Vamos supor que aqui a minha mão seja a bactéria. Para ela dar origem a outra bactéria, ela vai fazer essa divisão. Ela simplesmente se divide e forma outra bactéria. Do nada ela se dividiu e foi formando outra bactéria. E assim por diante. A bactéria e os protozoários são exemplos de reprodução assexuada. Elas dividem-se e assim por diante. Vamos passar adiante na divisão múltipla, né, que é outro tipo de reprodução assexuada. A célula, ela divide-se e origina 3 ou mais células, certo? A mesma célula, ela vai reproduzindo 1, 2, 3. Entenderam? Ela vai expandindo cada vez mais. Isso é um tipo de reprodução assexuada. A esporulação, nome complicado. O esporo divide-se e dá origem a um novo indivíduo. Mesmo jeito, mesmo exemplo de uma bactéria, certo? Sem necessidade de junção com outra célula. Não precisa de parceiro, né? Toda vez que você for falar ou então ouvir a reprodução assexuada, ela não precisa de um parceiro, não precisa de outro ser, ok? Professor, um exemplo de esporulação, um exemplo, vou dar 3: as plantas, as algas e os fungos, né? O mofo, que são exemplos dessa reprodução que se cria assim de uma maneira reprodutiva, sem necessidade de outro ser. São os clones, são cópias genéticas, ok? A fragmentação, também chamada de regeneração, são fragmentos que surgem com um pedaço de outro fragmento. É como se uma célula, que ela rompe um pedaço, ela já vai originando outra célula, e aí em diante. Uma bactéria origina outra bactéria, e assim por diante, ok? Falei esse exemplo sobre a reprodução assexuada. Vamos lá para a reprodução sexuada. Um assunto bom, um assunto, né, intrigante,
Vou fazer aqui um resumo, né? Em outra oportunidade a gente fala mais detalhado. Ela consiste na união dos gametas masculino e do gameta feminino. Herança genética do pai, herança genética da mãe. Isso daí formam o zigoto. Recebe a herança genética da mãe, recebe a herança genética do pai, daí em diante forma-se o zigoto. Ok? Tá dando para entender, né? O zigoto vai ser uma célula que vai dar origem a uma nova vida. Professor, quais são as etapas da reprodução sexuada? Quais são essas etapas? Vamos lá, gente. As etapas da reprodução sexual são as seguintes. Produção dos gametas. Professor, o senhor falou gameta, mas não me explicou e não me falou o que é gameta. Gente, existe o gameta masculino. O que é o gameta masculino? Espermatozoide. É o gameta masculino. E o feminino? São os óvulos. De novo, gameta masculino, espermatozoide. Gameta feminino são os óvulos. Entendido? Daí o que é que se forma? O zigoto. O que é o zigoto? A junção dos dois, que vai dar origem a uma nova vida. Deu para entender? A fecundação. Nós temos tipos de fecundação. A fecundação interna e a fecundação externa. Seres humanos, eu e vocês, qual foi a nossa fecundação? A interna ou a externa? Muito bem, fecundação interna. Foi a nossa fecundação interna, que é o nosso caso. Professor, e a fecundação externa? Fecundação externa. Vou dar um exemplo onde ocorre a fecundação externa. Nos sapos e os peixes são exemplos de fecundação externa. Entenderam? Eles vão lá, no meio em que vivem, na natureza, vão lá e fazem todo aquele processo externo até originar outra vida, outros peixes e outros sapinhos, né? No nosso caso, que é a fecundação interna, é o encontro dos gametas, que ocorre dentro do organismo. Para que nós nascemos, recebemos espermatozoide, o óvulo, a fazer o zigoto. Dá dando para entender, né? Reprodução sexual em plantas. Professor, planta faz relação sexual? Faz. Existe a reprodução. Existe a reprodução sexual nas plantas. No caso dessa reprodução sexual, os gametas são produzidos nos gametângios. Gametângios, certo? O que é gametângio, professor? Vamos lá. Gametângio masculino das plantas são os estames. Estames nas plantas, o masculino são os estames, certo? Nos homens, espermatozoide nas plantas são os estames. E os femininos das plantas são os carpelos. A mulher é o óvulo e nas plantas os carpelos. Entenderam? Gente, essa foi uma explicação, um resumo básico do que é uma reprodução dos seres vivos. Entre a reprodução assexuada, a reprodução sexuada, certo? Em outra oportunidade que nós tivermos, vamos fazer isso aí com mais calma, né? Isso é só um complemento da aula que vocês já acompanharam. Agradeço a participação de todos, né, que estão assistindo. Peço para vocês que resolvam a atividade que vai ser lançada para vocês. Receba a devolutiva das questões resolvidas no meu número privado, ok? Para todos, fica o meu muito obrigado, gente. Tá bom? Até a próxima. Pronto.